Então, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela, eu sou especializanda do terceiro ano de Medicina Intensiva aqui do CEPET. E agora a gente vai mudar um pouquinho o assunto do que foi discutido no artigo anterior, sobre o papel da mitocôndria na resposta imune de doentes críticos. Esse é um artigo de revisão e ele está presente, então, nos anais de Medicina Intensiva e Emergência de 2022. Então, os autores é a Ya Wang e o Anthony McLean. Os dois são do Departamento de Medicina Intensiva e eles estão trabalhando em Sydney, na Austrália. A Ya Wang, a especialidade dela é mais com relação a sistema imune e pesquisas nesse sentido. Então, a introdução, ele fala para a gente sobre a importância da relação do papel da mitocôndria com o sistema imunológico. A gente sabe que o paciente crítico é um paciente imunodeprimido e eles procuram, durante o artigo, achar relações sobre o metabolismo celular que acontece dentro da mitocôndria com o sistema imune. Eles criam esse termo, então, que é o imunometabolismo. Também eles colocam que conhecer cada vez mais esse imunometabolismo e as vias metabólicas e tudo que envolve com relação ao papel da mitocôndria pode direcionar para a gente novas terapias e a gente tentar melhorar o atendimento a esse tipo de pacientes. Então, é um artigo um pouco denso de vias metabólicas e tudo. Eu tentei dar uma resumida e colocar coisas mais pontuais para a gente revisar. O tempo todo ele fala, então, de respiração celular, de papel da mitocôndria. Eu coloquei aqui para a gente... Eu não sei por que eu não estou conseguindo fazer o pointer. Eu coloquei aqui para a gente, então, uma foto, né, lembrando da via glicolítica, que ela pode ser tanto aeróbia quanto anaeróbia. Coloquei também ali as partes da mitocôndria para a gente lembrar, né, as cristas, o citosol. E aí ele coloca, então, para a gente que... cada tipo de célula do nosso corpo de defesa vai criar uma via metabólica frente a um insulto. Isso foi percebido, então, e foi aí que eles encontraram padrões para relacionar a mitocôndria com a via metabólica, com a resposta imune. Ou seja, que tipo de resposta imune a gente vai ter, que tipo de célula a gente vai ativar, dependendo do tipo de insulto que a gente tem e que via que a nossa mitocôndria vai ativar. Então, nesse item que ele fala da maquinaria mitocondrial e a reprogramação metabólica, é justamente isso. Frente a um insulto, como uma infecção, eles colocam que, normalmente, as células imunes tentam optar por uma via glicolítica mais rápida de produção de ATP. Então, ele vai favorecer a glicólise. Ela gera menos ATP, mas é de uma forma mais rápida, que é o que o organismo precisa naquele momento de insulto. Ele precisa gerar energia de uma forma rápida para o corpo conseguir se recuperar. Fora do momento de insulto, a gente dá preferência para a fosforilação. Obrigada, doutor. A gente dá preferência para a fosforilação oxidativa. Ela gera o dobro, 18 vezes mais de ATP. Então, se a via glicolítica gera 2, ela gera 32. Então, é mais ATP, só que de uma forma mais lenta. Então, dependendo do momento que o organismo se encontra, a via metabólica é escolhida. Aí ele coloca para a gente, então, que uma tendência geral é que os neutrófilos, macrófagos e células T efetoras escolham uma via de glicose aeróbica. Isso faz sentido, né? Uma vez que são as células de linha de frente. Então, elas precisam agir rápido, elas precisam ter energia rápido, então elas vão para uma via mais rápida. As outras células, que são as células T reguladoras e as de memória, vão pela via de fosforilação oxidativa. Então, ela vai ter mais ATP, mas de uma forma mais lenta. Então, aqui nesse item do artigo, ele coloca sobre os reguladores imunológicos que existem na mitocôndria. Então, se a gente pensar que a mitocôndria é uma organela multifuncional, dentro dela eles encontraram reguladores imunológicos, que são as espécies reativas de oxigênio, que a gente ouve falar tanto, e o DNA mitocondrial. Esses dois são os principais que eles citam no estudo como reguladores imunológicos. Então, só lembrando, né, espécies reativas de oxigênio é um subproduto da fosforilação oxidativa. Não é de todo ruim, né? Depende do quanto ele está ativado, dos níveis que ele atinge. Em níveis mais baixos, ele é protetor. Ele funciona como sinalizador e ativa a nossa resposta imune inata.
ativa citocinas pró-inflamatórias, interleucinas e interferon. Obviamente, seu excesso é ruim, e a principal prejuízo do excesso de espécies reativas de oxigênio é a mutação no DNA mitocondrial. Né? E qual é o problema de se ocorrer uma mutação no DNA mitocondrial? Principalmente porque o DNA da mitocôndria ele vai gerar várias proteínas do metabolismo da célula como um todo. Então, uma vez que ocorre uma alteração de mutação nesse DNA, ocorre uma resposta em toda a célula. E isso, sim, pode entrar, então, como uma desregulação imunológica, já que esse é o tema que a gente está abordando. Além de tudo, fora as espécies reativas de oxigênio e o DNA mitocondrial, eles ainda citam 2 metabólitos que são muito importantes e foram descobertos, que se chama o succinato e o itaconato. Parece um pouco complexo, mas, na verdade, é um sistema que um anula o outro. Então, o succinato é um metabólito do metabolismo da mitocôndria, que vai ser pró-inflamatório, que vai aumentar os marcadores, as espécies reativas de oxigênio, enquanto o itaconato entra para manter uma homeostase. Então, ele vai regular o succinato. Aí, ele explica um pouquinho de como que é a dinâmica mitocondrial. Eu entendi assim, a dinâmica como um funcionamento mesmo, como que a mitocôndria age, como que ela funciona. Muito importante, então, são 2 processos bem importantes, que é a fissão dos corpos mitocondriais e a fusão. Né? A mitocôndria, ela passa por um processo de fusão toda vez que ela precisa incorporar novas mitocôndrias. Então, uma vez que a mitocôndria incorpora uma nova, ela incorpora todas as proteínas e tudo que aquela mitocôndria agregava consigo. E então aumenta a capacidade, é como se fosse uma soma de forças, uma fusão. E a fissão é justamente ao contrário. É uma mitocôndria velha, uma mitocôndria que tem alteração, que tem mutação. Então, a fissão é muito importante para a mitofagia, que é a autodestruição da mitocôndria. Então, ele coloca no artigo como que a fusão e a fissão são os controles de qualidade da mitocôndria. Mitocôndrias, entre aspas, boas, funcionantes, vão se unir e vão fazer o processo de fusão. Mitocôndrias que não são tão boas, que têm mutação ou que estão velhas, vai participar do processo de fissão. Por que é isso importante? Né? O que isso tem a ver com o processo imune? Toda vez que as células T são ativadas, ocorre um aumento da fissão. Então, as mitocôndrias ruins começam a se degradar e, justamente, também a glicose aeróbica acontece mais, para ter esse tipo de energia rápida. E as células T de memória, que são as células que eu falei lá atrás, que têm a via de fosforilação oxidativa, elas aumentam a fusão. Então, através das células de memória e as células T ativadas, a gente consegue, então, relacionar isso com o funcionamento da mitocôndria. E aí, tudo isso que eu falei agora é para a gente chegar nessa figura que é a mais importante do artigo e é onde ele explica tudo. Ele coloca assim, o imunometabolismo, o que ele quer dizer? Um mundo perfeito, ele coloca, e um metabolismo e a mitocôndria num paciente com doença crítica. Vamos entender como que seria no fisiológico, que é a figura de cima. Num paciente que ele está em homeostase, não está infectado, não está em ambiente de UTI, ele vai sofrer um insulto, então uma infecção, vai ter essa reprogramação metabólica, que é aquilo que eu falei antes de definir qual que é a via. Vai ser uma via de geração de energia rápida? Não. Vai ser uma via de geração de energia mais lenta? E isso vai ativar certas células do sistema imune. O que acontece, então? Uma vez que tem o insulto, tem essa reprogramação e muda da fosforilação oxidativa, que é lenta, para a glicólise, que é a energia rápida. A glicólise, por si, vai ativar, aqui na figura é mais fácil de ver, vai ativar, então, as citocinas pró-inflamatórias e vai ocorrer o processo de fissão, um recrutamento de mitocôndrias boas, efetivas, e isso vai fazer com que se controle a resposta inflamatória. Então, por um lado, a gente fez a glicólise e aumentou a resposta pró-inflamatória, ocorre a fusão, e essa fusão, então, vai ser um contrabalanço, que é a homeostase. O que eles acreditam que acontece num paciente que está com doença crítica, que é um paciente imunossuprimido e que está desregulado, está sem a homeostase? Vai ter o insulto,
Então, ele vai ter essa reprogramação metabólica também. E o que muda de um indivíduo normal para um indivíduo em estado crítico? Que essa parte da fosforilação oxidativa, ela acontece de uma forma muito lenta. E essa lentificação da fosforilação oxidativa vai, então, gerar mais lactato e vai aumentar essa fase inflamatória de toda a resposta inflamatória. E aí, enfim, o organismo entra nesse desbalanço. Aí, uma vez que essa resposta inflamatória é maior, demora mais para ir para a via glicolítica, de 3 ATPs, e isso vai causando um dano que é em cadeia, como se a gente derrubasse a primeira pecinha do dominó. Então, vai aumentar essa parte pró-inflamatória. O organismo, na tentativa de homeostase, vai tentar fazer o balanço anti-inflamatório, só que a célula vai entrar num ciclo de exaustão. Ela vai ficar se retroalimentando. Então, a parte pró-inflamatória vai estar muito alta, vai gerar muitos radicais e tudo que a gente já conversou um pouquinho antes, e isso vai tentar fazer essa parte anti-inflamatória segurar a reação inflamatória. E isso tudo vai levar a célula para a morte. Né, vai levar a célula para uma exaustão. Ele fala em hibernação. Basicamente é isso. Então, o que eles colocam para a gente? Qual que é o potencial da gente saber que isso acontece? Qual que é a ideia de saber que isso acontece? Uma vez que a gente consegue entender onde começa aquela cascata imensa de todas as ativações de citocina e radicais, que acho que até a Glória apresentou uma aula uma vez de sepse, que era uma cascata gigantesca. Ao invés de a gente tentar agir em pontos mais inferiores, a gente vai tentar ver lá em cima. Qual é o primeiro ponto, né? Qual é onde a gente consegue interferir de uma forma, entre aspas, mais fácil, né? Então, seria na mitocôndria, seria nessa forma de ativação imunológica através das vias metabólicas. Aqui ele coloca que boa parte da terapia entra em biogênese mitocondrial. O que ele diz? Que quanto mais mitocôndrias, a formação de mais mitocôndrias saudáveis, isso ajuda na homeostase do sistema imunológico. Ele viu, então, que existe uma forma de transplante mitocondrial. Ele até coloca no artigo que em um hospital pediátrico eles fizeram um transplante mitocondrial, nem sei como, em crianças com infarto agudo do miocárdio, eles tiveram um bom resultado. A metformina, de alguma forma, atua nisso, o óxido nítrico e o monóxido de carbono. Mas ainda são só suposições, não existe nada comprovado de fato. Uma vez que a gente, sabemos uma terapia, vai para outra questão. Para que paciente que eu vou aplicar isso? Em que momento que eu vou fazer isso quando eu estou cuidando do meu doente crítico? Então, eles surgiram com esse monitor chamado COMET. É um monitor que faz uma avaliação não invasiva do metabolismo do oxigênio mitocondrial. Eles usaram em 40 pacientes numa unidade de terapia intensiva e tiveram um bom resultado, mas nada não foi para frente. E outro possível biomarcador que eles falam é do DNA mitocondrial plasmático. Uma vez que esse DNA mutado, essa autólise, essa autofagia, libera esse DNA mitocondrial plasmático, eles conseguem relacionar isso com mortalidade. Então, se eu dosar o DNA DNA mitocondrial no plasma e ele for muito alto, isso já diz para a gente que o meu doente vai ter mais risco. Enfim, a conclusão. Né, ele coloca que o papel das mitocôndrias na regulação do sistema imune e esse crosstalk do metabolismo, então, entre todo o organismo, é muito presente no contexto da doença crítica. A dinâmica mitocondrial pode servir como um apoio de decisão clínica e até para a gente entender uma certa reprogramação metabólica. Fala de novo sobre o succinato e o taconato, que são aqueles metabólitos que um ativa e o outro regula, como um ponto importante da gente prestar atenção. E essa compreensão do imunometabolismo e a relação dele com as mitocôndrias, o quanto que isso pode levar a gente para uma terapia mais direcionada. Eu acho que é isso. Eu coloquei essa figura, eu achei num artigo só buscando mesmo, ele não citou, e eu achei bem legal, porque ele coloca todas as principais funções da mitocôndria e também a disfunção. Né? E se a gente for ver, a mitocôndria múltiplas funções muito importantes, e a gente percebe que, claramente, se ela não estiver funcionando bem e vias metabólicas que são ativadas, isso vai ter uma repercussão sistêmica, sim. Eu acho que era isso.
Enfim, acho que a aula é super importante do ponto de vista conceitual, a gente entender mais um mecanismo da síndrome de disfunção e falência dos múltiplos órgãos. E talvez a principal razão da manutenção do doente crítico. Por que um doente não só desenvolve disfunção e falência em múltiplos órgãos, acho que tem problema da microcirculação, problema da inflamação, da hipóxia tecidual, das lesões celulares, da apoptose, os órgãos se inflamam, as células morrem, etc. e tal. Mas por que você recupera o doente? De repente renasce, estabiliza hemodinamicamente e ele continua num estado de metabolismo que parece que meio assim parado, sustentado, difícil de sair da máquina, difícil de voltar a andar outra vez, né? Atividade neuromuscular diminuída, atividade cognitiva diminuída, capacidade de responder a novos estresses pelas células imunológicas está diminuída, né? A impressão que a célula entrou num burnout, uma fadiga, né? Ela precisa de um estimulante. Às vezes vocês fazem o quê? Fazem um androgênio, fazem uma testosterona para tentar fazer o melhorar, ganhar mais músculo, tirar da cama, etc. Então, entre os vários mecanismos do porquê que esse doente entra numa situação do crítico crônico, é porque ele está numa depressão enorme de mitocôndrias. Né? É um déficit de mitocôndrias. E um intensivista chamado Mervyn Singer, que já apareceu aqui várias vezes, né, em várias apresentações nossas, ele cunhou um termo. O Mervyn Singer esteve aqui em Curitiba em 2004, quando a gente organizou o Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva. E ele veio e me deu uma palestra aqui de sucesso em múltiplos órgãos. Então, isso tem 18 anos, mais ou menos, que ele entrou nessa ideia, ou lançou essa ideia, e eles percebiam que os doentes, quando você fazia microscopia eletrônica, principalmente, que as células do baço, células do fígado, do rim, elas tinham uma depressão importante de mitocôndria celular. Então, ele cunhou a ideia de que se você entra numa sepse e entra num estado de hipoperfusão com hipóxia tecidual, ou você morre ou você sobrevive. Se você morre, é porque você não foi capaz de diminuir o gasto de energia. Se você sobrevive, é porque você foi capaz de desligar a mitocôndria e diminuir o gasto de energia e hibernar. Né? E aí, a hora que você hiberna, você dá uma parada, os órgãos dão uma diminuída no seu metabolismo e eles se adequam à quantidade de oxigênio que é ofertado, uma quantidade menor. Qual é o ganho? O ganho é sobrevida. Qual é a perda? A perda é que mitocôndria você não regenera de uma hora para outra. Você vai levar um tempo para poder regenerar. Então, falência de múltiplos órgãos não era, na verdade, falência. Né? Na verdade, seria sucesso de múltiplos órgãos. Né? Senão você teria morrido. Se você continuasse gastando a mesma quantidade de energia. Uma ideia super, super legal, né? Mas falsa. Né? Embora ela faça sentido, existe mesmo paucidade de mitocôndria na célula, mas o mecanismo é esse. É imunometabólico. Né? A lesão da mitocôndria é por excesso de atividade inflamatória, que muitos doentes também têm hipóxia. Né? A ideia lançada lá é de que era um mecanismo de defesa da célula, quando na verdade a célula não tem essa inteligência. A célula está, na verdade, a mitocôndria está sendo destruída, né, por um estado inflamatório que se sustenta naquela tua figura bonita, por ela de volta. Pode utilizar o quadro aí na frente. É a síntese, uma tentativa de ter uma forma
colocar em termos práticos aquilo que foi dito e que isso possa ajudar vocês a entenderem, né? Aqui, ó. Né? Então, se você tem uma pneumonia e não tem sepse, rapidamente você faz uma inflamação, faz um pouco de fissão, faz fusão, você recupera. Mas quando você faz sepse, você sustentou uma atividade inflamatória mais tempo. Essa atividade inflamatória gerou uma quantidade muito grande de radicais livres de oxigênio que lesou mitocôndria de uma forma considerável. Isso pode ter ajudado no sentido de diminuir o consumo de oxigênio? Pode ter ajudado, né? Vai te dar um tempo de você poder tratar o estado hemodinâmico, a infecção, controlar o foco da infecção, mas você vai pagar o preço da dificuldade de reparo. Essa célula vai levar um tempo para poder se recuperar completamente. Tem vários mecanismos que levam essa célula a levar um tempo, né? Síntese de proteína, aqueles filamentos, eles são complicados de serem reconstruídos pelas células. Nem todas as células se multiplicam, né? Muitas células se multiplicam de uma forma lenta. Mas um pedaço desse crítico crônico que a gente observa na prática clínica, que é difícil, é a necessidade de ter que recuperar a mitocôndria novamente. E isso leva dias, às vezes leva semanas, principalmente nos pacientes mais frágeis. Então, acho que isso, de alguma forma, explica um pouco o conceito e, novamente, enfatiza de que a gente não tem droga para poder fazer controle do dano, fazer reparo celular rápido, né? Não tem substância para poder voltar a fabricar. Eu nem sabia que tinha um transplante mitocondrial, né? Um próximo legal. Né? Certamente o óxido nítrico pode ser um estimulador, mas o óxido nítrico tem vários outros efeitos deletérios. Um estudo do óxido nítrico em doentes com sepse teve piora clínica, aumento de mortalidade, né? Eu não conheço esse aparelho aí, como, né? Acabei de tirar uma fotinho no meu celular. Né? Ele existe mesmo de verdade. É verdade. Tem aqui, ó. Não é uma PTiO2, é uma MIT-PO2. Não sei como é que mede isso. Não tenho a mínima ideia, mas vou dar uma estudada para poder ver como é que isso funciona. Como é que você mede nível de oxigenação mitocondrial com um aparelhinho dele, assim. Deve ser meio chinês demais, né? Mas enfim. Acho que isso de alguma forma aí dá uma explicada daquilo que vocês identificam na prática clínica e uma possibilidade terapêutica. Ok?